Todos pensavam que ele era apenas um órfão solitário, mas sua vida muda quando sua paixão de infância se revela uma espia extremamente perigosa e se casa com ele. Asano era um garoto feliz, mas tudo mudou quando toda sua família morreu em um trágico acidente de carro. Ele foi o único sobrevivente, ficando cheio de cicatrizes e curativos. O trauma foi tão grande que ele passou a se recusar a fazer amigos, pois não suportava a ideia de vê-los se machucarem. A única pessoa que permaneceu ao seu lado foi sua amiga de infância, Mutsumi Ozakura, a única pessoa com quem ele conversava. Anos se passaram e ambos entraram no ensino médio, mas mesmo após um mês de aula, ele continuava se recusando a fazer amigos. Um pequeno grupo de 3 garotos o convidava constantemente para sair e serem amigos, mas ele os rejeitava todos os dias. Por outro lado, Mutsumi se dava bem com todos e se tornou a garota mais popular da escola, a paixão de todos os meninos. Ela vai até Asano, senta-se com ele para comer e sugere que ele saia com os garotos às vezes, pois eles parecem legais. Asano recusa e rebate perguntando por quê, já que ela era tão amigável, não aceitou sair com o veterano do 3º ano que se declarou para ela. Ela responde que não tinha interesse e pega sua marmita, mas no momento em que ia dar uma garfada na boca dele, Hiro, o vice-diretor da escola, intercepta a comida e a come. Asano fica surpreso, pois nem ouviu se aproximar. Enquanto Mutsumi, irritada, manda ele ir embora, o vice-diretor diz que não consegue resistir à comida caseira dela, mas decide sair, não sem antes mandar Asano ir ao seu gabinete após as aulas. Mais tarde naquele dia, Asano vai até o gabinete, confuso sobre o motivo do encontro. Ao entrar, é recebido por Hiro, que preparou o chá e pede para ele se sentar. Asano fica extremamente desconfortável com a proximidade de Hiro, mas o choque real vem quando o vice-diretor começa a questionar sua proximidade com Mutsumi. Hiro começa a agir de forma estranha e mostra fotos de Mutsumi desde quando ela tinha 3 anos de idade, algo bizarro, já que eles só conheciam Hiro há um mês. Ele continua dizendo como é difícil manter os garotos longe dela e revela que deu uma surra no veterano do 3º ano até que ele prometesse nunca mais olhar para Mutsumi. Alertas vermelhos começam a soar na cabeça de Asano quando, de repente, Hiro puxa uma faca e a coloca em seu pescoço num movimento rápido, mandando fazer suas orações. Quando tudo parecia perdido, uma garota de cabelos brancos entra pela janela, o impede e usa uma granada de luz para escapar junto com Asano. Ele acorda mais tarde, ao anoitecer, e se vê cercado por rostos desconhecidos. Sua ansiedade social ataca e ele tenta correr contra a parede, sem saber onde está, mas Mutsumi o tranquiliza dizendo que aquelas pessoas são seus irmãos e que ele está na casa do Sazakura. Ela apresenta a todos. A garota de cabelo branco é Futaba, o cara de cabelo verde é Shinzo, a garota de cabelo rosa é Shion, o cara forte é Kengyu com a cabeça de balde é Nana. Ela revela que são uma família de espiões e se sente aliviada por finalmente contar a verdade após escondê-la por 10 anos. Asano entra em pânico, mas ela diz para ele não se preocupar, pois ser espião é algo muito comum hoje em dia e dá até para contratá-los pela internet. Ele ainda acha que é uma brincadeira e pega uma arma de Shinzo pensando ser um brinquedo, mas ela acaba disparando, deixando-o apavorado ao ver sua vida virar de cabeça para baixo em questão de minutos. Futaba explica que eles são freelancers e que têm uma nota de 4,8 estrelas no Trustpilot por completarem seus trabalhos. Kengo conta que Hiro é o irmão mais velho que mais aparece em destaque nas revistas de espionagem, sendo responsável por elevar a reputação da família. Futaba diz que ele é o melhor espião da família e pede desculpas em nome dele por ter colocado a vida de Asano em perigo. Ela explica que quando Mutsumi era criança, houve um grande acidente no qual ela se machucou gravemente, e Hiro assumiu toda a culpa. Desde então, ele se tornou obcecado em proteger a irmã a todo custo. Todos esses anos ele deixou Asano em paz por ser um amigo de infância, mas tudo mudou recentemente quando receberam uma denúncia anônima no Twitter sobre alguém planejando o assassinato de Mutsumi. Isso deu a Hiro a desculpa perfeita para se livrar de Asano também. De repente, um alarme começa a tocar na casa e todos ficam em alerta. Futaba avisa que Hiro deve ter invadido a casa para terminar o serviço. Asano entra em pânico, mas ela diz para ele relaxar, pois ali ele está seguro, embora admita honestamente que, mesmo lutando 5 contra 1, a taxa média de vitória deles contra um irmão mais velho é de apenas 30%. Ela se vira para Asano e diz que a única maneira de sua vida realmente ficar a salvo é se ele se casar com Mutsumi imediatamente. Ela explica que a família tem uma regra inquebrável de não matar nenhum membro da família, e nem mesmo Hiro violaria essa regra. Tudo que Asano precisa fazer é trocar alianças com Mutsumi para concluir o casamento e passarem a viver como uma família.
A palavra família engatilha seu trauma e ele começa a hiperventilar, mas Mutsumi diz a Futaba que isso seria muito cruel com Asano, que tem medo de criar laços com as pessoas. Futaba pede desculpas pela insensibilidade e todos se preparam para enfrentar Iru. De repente, percebem que ele já entrou na sala e está sentado entre eles. Iru se vira para Shinzo e diz que destruiu todas as suas armadilhas, ordenando que entreguem a Asano. Futaba parte para cima dele, o agarra pela gravata e o gira no ar antes de esmagá-lo contra o chão. Shinzo usa seus braços robóticos para prendê-lo e Nana toma esteroides para dar um soco em seu rosto, enquanto Kengo e Shion tiram Asano dali. Infelizmente, Iru sai ileso e usa seu golpe especial para arremessar ambos longe, levantando-se e dizendo que eles deixam muitas brechas em seus ataques. Asano fica impressionado com a força daquela gente. Futaba diz que vai ganhar algum tempo e corre até ele, mas Iru usa sua habilidade com fios de teia de aranha para bloquear todos os ataques dela e amarrá-la no teto. Shion diz para Kengo esconder Asano enquanto ela pega o celular e ativa drones que descem do teto e começam a atirar em Iru. Enquanto isso, Kengo os leva para outro cômodo e, junto com Mutsumi, esconde Asano atrás de um quadro secreto. Pouco depois, Iru entra na sala após destruir todos os drones sem sofrer um único arranhão no rosto, encontrando apenas Mutsumi e Asano no local. Ele manda ela entregar o garoto, mas ela corre em direção a ele com uma arma ao lado do cachorro da família. Iru, estando em outro nível, amarra com seus fios e remove sua máscara, revelando ser Kengo disfarçado. Sabendo que não adiantaria nada, a pessoa no quadro se revela. Era Mutsumi usando o disfarce de Asano, que diz a Iru que Asano não representa perigo algum para ela. No entanto, Iru afirma que só existe uma condição para não machucar o garoto: se ela concordar em nunca mais sair de casa. Isso a pega de surpresa. Iru caminha em sua direção dizendo que ela nunca mais terá amigos, romances ou diversão, e que até seu acesso à internet será cortado, mas que ao menos isso garantirá sua segurança para sempre. Ele a abraça enquanto ela começa a chorar, sabendo que não tem outra escolha. Mas Asano, que estava assistindo a tudo por um buraco na parede, se revela e diz a Mutsumi que ela não precisa fazer aquilo. Iru manda ele dar o fora, pois não tem mais utilidade, mas Asano grita para Mutsumi lhe dar aliança, pois está pronto para fazer dela sua família. Mutsumi chora de alegria, pega uma das alianças e a joga para Asano, que salta para pegá-la. Para o desespero deles, Iru é muito mais rápido e usa seus fios para prender o garoto e a aliança no último segundo. Quando Iru pensou que tudo tinha acabado, Asano mostra a sua determinação e força ao rasgar os fios, que cortam suas mãos terrivelmente. Consegue pegar a aliança e a coloca no dedo, completando o casamento e tornando-se oficialmente um membro da família. Enquanto os outros observam, Mutsumi o abraça fortemente, e Futaba diz ao derrotado Iru que agora ele não pode machucar Asano e que ainda terá que treiná-lo para que ele possa proteger Mutsumi o tempo todo. Mais tarde naquela noite, Asano se levanta para voltar para casa. Embora Futaba se ofereça para levá-lo, ele recusa e decide ir junto com Mutsumi, sentindo que precisa de apoio emocional naquele momento. Ele se deita na cama, olha para a aliança e pensa no dia louco que teve antes de adormecer profundamente. Na manhã seguinte, ele acorda com o alarme e, ao olhar para cima, vê Iru parado sobre ele com uma faca na mão. Iru tenta esfaqueá-lo, mas Asano rola a tempo de se proteger, o que impressiona Iru, que afirma ter sido apenas um teste amigável. Asano pergunta o que diabos ele está fazendo em sua casa, e Iru responde que aquele é o despertar tradicional da família Ayazakura. Asano pensa, com razão, que ele estava tentando matá-lo, mas Iru afirma que tudo faz parte do treinamento, pois para ser um espião é preciso dormir basicamente de olhos abertos. Em seguida, ele manda Asano se preparar para o exercício matinal tradicional do Ayazakura e usa seus fios para amarração completa no ar. Enquanto isso, Mutsumi estava preparando o almoço e ouve os gritos de Asano. Ela corre para ver o que está acontecendo e o encontra suspenso no ar enquanto Iru força suas articulações a se esticarem. Ela grita para o irmão soltá-lo, mas Iru simplesmente olha para o relógio e diz que é hora de saírem de casa. Ele rapidamente pega Mutsumi e as mochilas antes de pular pela janela, bem no momento em que uma bomba explode dentro da casa de Asano, reduzindo tudo a pedaços. Iru os coloca no chão e explica que a casa de Asano foi armadilhada com uma bomba na noite anterior. Ele promete explicar mais detalhes depois, mas manda Asano colocar uma coisa na cabeça: o objetivo principal da família é proteger Mutsumi a todo custo. Ele manda todos entrarem no carro. Dentro do veículo, ele conversa com Shinzo, que descobriu que a bomba estava na cozinha, o que significa que o alvo do assassinato era Mutsumi. Asano fica confuso,
Mas Hiru responde que as notícias correm rápido no mundo deles e que informação sobre o casamento de Mutsumi se espalhou como fogo, estando todos cientes. Asano pergunta por que tentariam matar Mutsumi, e Hiru responde de forma simples: Mutsumi é a 10ª líder da família Ayazakura. Ele detalha a história da família, explicando que ao longo dos anos eles sempre atuaram na espionagem porque sua linhagem possui um poder especial que concede habilidades sobre-humanas às crianças Ayazakura. Segundo ele, em cada geração, um dos filhos nasce sem poder algum, e historicamente essa pessoa sempre se torna o líder da família. Mesmo sem poderes sobrenaturais, o líder é o único capaz de dar à luz crianças com habilidades sobre-humanas. Isso significa que, sem o líder, a linhagem Ayazakura e seus poderes simplesmente se extinguiriam, e é por isso que Mutsumi é a líder legítima e a única capaz de manter a linhagem viva. Hiru se irrita pelo fato de um perdedor ter se casado com ela, e complementa que, por ser uma família tão antiga e famosa, eles têm toneladas de inimigos que querem erradicá-los, e a melhor forma de fazer isso é se livrando de Mutsumi. Enquanto ele falava, um carro se aproxima por trás e homens atiram com um lança-foguetes contra eles, mas o motorista consegue se esquivar a tempo. Asano fica apavorado, enquanto Hiru permanece totalmente calmo enquanto o carro é atingido por tiros de metralhadora. Ele diz para Asano não se preocupar, pois o carro é à prova de balas, e manda o motorista acelerar. Os inimigos os perseguem e puxam uma metralhadora pesada, atirando contra a limusine enquanto Hiru toma seu chá calmamente. Mutsumi diz para não se preocuparem, pois o cachorro da família, Golias, é o melhor motorista da região, o que deixa Asano ainda mais surpreso. Enquanto os inimigos atiram foguetes, as curvas fechadas fazem o chá de Hiru derramar, o que o deixa furioso. Ele salta para o teto e usa seus fios para bloquear todas as balas, enquanto o atirador dispara outro foguete que é completamente destruído pelas teias. Após dar um show, ele lança seus fios e corta os veículos perseguidores em pedaços, fazendo-os explodir, e volta para dentro do carro como se nada tivesse acontecido. Hiru diz a Asano que, agora que ele se casou com Mutsumi, também é sua responsabilidade protegê-la a qualquer custo. Ele entrega uma arma a Asano, manda ele matar qualquer um que achar suspeito e mostra a conta do Twitter da pessoa que colocou a bomba em sua casa. Segundo Hiru, o sujeito é um dos melhores especialistas em bombas vivos e extremamente perigoso, mas tem a falha de ser viciado em redes sociais e basicamente expor seus próprios planos. Hiru manda Asano cuidar de Mutsumi durante todo o dia, pois ele precisa atender a outro trabalho, e ameaça matá-lo se ela sofrer um único arranhão. Durante o período de educação física, Asano recebe uma notificação no celular. O atirador tweetou que a segunda bomba já foi instalada. Ele olha ao redor e vê uma sombra se movendo pelos corredores, indo imediatamente para a enfermaria, onde a enfermeira pergunta se ele precisa de algo, fazendo-o voltar para a sala de aula. Ele observa Mutsumi durante o intervalo do almoço enquanto ela conversa com as amigas, quando recebe a notificação de que a terceira bomba também foi colocada. Ele se sente derrotado, percebendo o quão difícil é a vida de Mutsumi. Enquanto estava perdido em pensamentos, os 3 garotos da classe se aproximam e lhe oferecem um chocolate, o qual, para surpresa deles, Asano aceita e come imediatamente. Isso os assusta, pois antes ele nem falava com eles. Asano havia se esquecido temporariamente de sua ansiedade social, mas ela começa a voltar e ele acaba desmaiando. Ele acorda na enfermaria sendo cuidado por Mutsumi, que pergunta se ele está bem. Ele pensa em como ela é gentil e pergunta se ela tem certeza de que ele é a pessoa certa para ela. Ele afirma que, mesmo sendo amigos de infância, nunca soube sobre a família dela ou sobre o fato de que ela tem que lutar para sobreviver todos os dias. Ao ouvir isso, Mutsumi lhe dá um golpe de karatê na cabeça, dizendo que ele está errado, que foi ele quem entrou em uma família louca como a dele que, na verdade, ela sempre quis se casar com ele. Isso o tranquiliza um pouco, até que ele nota uma bomba presa no teto da sala prestes a explodir. A bomba detona com um estrondo, destruindo tudo na enfermaria, mas Asano consegue salvar Mutsumi se escondendo debaixo do sofá. Ele percebe que o bombardeiro é muito mais esperto do que pensavam e que estava postando atualizações no Twitter apenas para distraí-lo e fazê-lo focar apenas em Mutsumi. Ao tirar o casaco, ele vê uma pequena bomba presa à sua própria camisa, prestes a explodir. Ele percebe que o terrorista sabia que Asano ficaria perto de Mutsumi e usou isso a seu favor, transformando o próprio Asano em uma bomba para atingi-la. Percebendo que não tem muito tempo, ele decide se sacrificar para salvar Mutsumi e pula pela janela, aceitando a morte. Para sua surpresa, Hiru o salva no último segundo, segurando pelos fios. Ele elogia a atitude de Asano e diz que seu trabalho terminou rápido, então veio checar como eles estavam.
Asano olha para a bomba e percebe que um dos fios de Iru entrou no mecanismo e parou o temporizador, salvando-o da morte certa. Iru diz a Asano que agora eles são uma família, e a família vem em primeiro lugar. Ele promete que, embora odeie Asano por ter se casado com sua irmãzinha, ainda daria vida para garantir a segurança dele. Iru puxa Asano de volta para dentro e, enquanto brinca com a bomba, diz que o trabalho ainda não acabou. Nesse momento, os outros irmãos chegam à sala e Shinzo entrega o bombardeiro algemado aos pés de Iru. Iru amarra com seus fios junto com a bomba e o arremessa para o céu, onde o criminoso explode em um espetáculo de fogos de artifício, enquanto a família Yuzakura assiste a tudo do sofá. Na manhã seguinte, Asano acorda após ter um pesadelo no qual assistia impotente ao sequestro de Mutsumi. Ao acordar meio grogue, ele acaba pisando no rabo do cachorro, que lhe dá uma mordida afetuosa no braço. Ele desce e é imediatamente socorrido por Mutsumi, que se desculpa pelas ações do cão e começa a brincar com ele fofamente. Isso o fez lembrar de como seu sonho foi triste e, para garantir que aquilo nunca se torne realidade, ele vai até Futaba e implora para que ela o treine para ficar mais forte. Ele afirma que quer ser capaz de proteger Mutsumi de qualquer perigo, pois da última vez mal conseguiu salvá-la por sorte e teria morrido se não fosse por Iru. Futaba diz que ele é ingênuo se pensa que pode ficar forte tão rápido e demonstra sua própria força enquanto explica que começou a treinar todas as formas de artes marciais quando tinha apenas 3 anos de idade e foi para sua primeira missão mortal aos 6. Isso significa que, mesmo para alguém com o genoma Yuzakura, levou 3 anos para dominar as artes marciais, e levaria muito mais tempo para uma pessoa comum. Ela diz que ele é ingênuo por achar que pode ficar forte apenas com base em suas emoções, mas concorda em lhe dar uma chance. Ela pergunta se ele está disposto a entrar no programa de treinamento intensivo do Suzakura, que é provavelmente a forma mais rápida de alguém fortalecer o corpo. Ele fica empolgado, mas ela pede calma e impõe a condição de que ele terá que permanecer na casa do Suzakura por um mês inteiro, e só então seu treinamento real começará. Ele acha que será super fácil, já que basta ficar ali, mas no momento em que se levanta, um alçapão se abre e ele mal consegue se segurar na borda, vendo espinhos afiados no fundo. Futaba se aproxima e diz que se esqueceu de avisar, mas a casa inteira está repleta de armadilhas mortais para o treinamento de espiões, então não será nada fácil. Porém, se ele conseguir sobreviver, ela o treinará. Na manhã seguinte, ele acorda com o alarme de um passarinho de aparência horrorosa, mas como não acorda a tempo, uma bomba explode dentro do quarto. Ele consegue sair do quarto enfumaçado, mas ativa outra armadilha. Um lança-chamas surge atrás dele e começa a queimar tudo em seu caminho enquanto ele corre pelo corredor. Ele finalmente chega à mesa do café da manhã, onde Mutsumi cuida de seus ferimentos, e pergunta como ela consegue desviar de todas as armadilhas. Ela responde que as armadilhas não ativam para ela, o que o surpreende, mas Shion explica que o sistema é controlado por um computador e, uma vez que a pessoa consegue desviar e desativar todas as armadilhas, ela é reconhecida pelo computador como membro da casa e ganha o privilégio de ativar ou desativar o sistema. Ela complementa que normalmente uma pessoa levaria 2 anos para desativar todas as armadilhas, o que é muito tempo. Antes que Asano possa argumentar, ele começa a sentir uma dor no estômago. Futaba olha para ele e explica que toda a comida da casa contém uma pequena quantidade de veneno para criar tolerância, o que não os matará, mas certamente causará diarreia. Ele se levanta imediatamente e corre para o banheiro, apenas para ver que a porta está completamente trancada e só abrirá se ele conseguir arrombar as fechaduras e decifrar todos os códigos. A partir daquele dia, a rotina infernal de Asano começa. Enquanto todos na família conseguem desligar o alarme antes que ele mexa, Asano acaba sendo vítima dele mais uma vez. A geladeira é coberta por lasers, exigindo cuidado, mas isso não é problema para Shion, que usa seus drones para pegar o que precisa, nem para Futaba, que usa sua velocidade sobre-humana para pegar suas bebidas. Contudo, Asano acaba ativando o sistema. Armadilhas que revelam um monte de metralhadoras que atiram imediatamente. Para ligar a TV, ele precisa usar uma arma e atirar no botão de ligar no controle remoto, mas o recuo é forte demais para ele, que acaba caindo todas as vezes. Na mesa de almoço, ele ainda não consegue se acostumar com o veneno nem decifrar os códigos do banheiro, mesmo com o apoio moral de Mutsumi. E quando ele tenta tomar banho, o chuveiro foi feito para ensiná-lo a sobreviver a um interrogatório russo, o que ele odeia. No dia seguinte, ele vai para a escola parecendo um cadáver ambulante, mal respondendo às perguntas. Acontece que ele foi forçado a usar uma camiseta de 30 kg para ajudar a manter sua força básica, mesmo enquanto descansa. Depois de outro dia cansativo, ele tenta voltar para o quarto, mas avista Mutsumi,
que dormiu enquanto trabalhava na escrivaninha. Ele coloca um cobertor sobre ela e, inspirado por seu duro trabalho, sai e começa a praticar suas habilidades de tiro. Mutsumi acaba acordando e o leva para dentro, onde lhe oferece um chá e diz para ele ir com calma, lembrando que ele já protegeu antes. Ela o lembra de que uma vez, quando entrou no ensino médio, havia um grupo de valentões com inveja de sua popularidade que tentaram levá-la para o depósito e cortar seu cabelo, mas Asano apareceu no último momento, tirou a tesoura das mãos deles e começou a cortar o próprio cabelo. Os valentões acharam que ele era um psicopata maluco e fugiram assustados, o que salvou Mutsumi de ter o cabelo cortado. Ele promete a ela que ficará mais forte e que sempre estará ao seu lado, e então volta a dormir. Algumas semanas se passam e ele finalmente aprendeu a lidar com os passarinhos, desligando-os com facilidade, e desce para a sala desviando facilmente das armadilhas de lazer, antes de pegar a pistola e atirar no botão de ligar para ligar a TV. Shinzo elogia por suas habilidades, mas Asano responde que ainda não consegue mudar de canal. Nesse momento, Shion chega à sala e entrega a Shinzo o relatório de progresso de Asano desde que ele chegou ali. Mais tarde naquele dia, o cabeça de balde o ensina como escapar da armadilha de gás venenoso, e ele consegue até sobreviver à comida envenenada básica. No entanto, quando ele toma o leite, acaba passando mal de novo e corre para o banheiro, apenas para ficar preso nos códigos novamente. De repente, eles percebem que há algo errado e o encontram quase inconsciente no chão. Futaba o leva imediatamente para a enfermaria para examiná-lo, e se revela que ele teve uma febre devido à exaustão. Ela então nota algo e rasga a pele dele, revelando que ele estava usando um fato de corpo falso, enquanto na verdade estava completamente machucado e cheio de hematomas por causa do treinamento. Como não queria que Mutsumi se preocupasse, ele havia pedido ao cara de pelagem para fazer o traje para ele. Enquanto é curado pelo cabeça de balde, Futaba diz a ele que seus resultados foram extraordinários e que não poderiam ter sido alcançados sem treinar até a exaustão. Ela diz para ele relaxar e lhe entrega um livro sobre programação. Ela avisa que ela precisa ficar de repouso na cama até ler o livro completamente, e só então terá a permissão para participar do treinamento novamente. Uma semana se passa e ele finalmente consegue decifrar as fechaduras do banheiro, fazendo todos celebrarem, pois ele finalmente passou no teste de membro da casa Yosakura e agora foi aceito pelo computador. Para seu horror, Shinzo tira uma camiseta de 100 kg, afirmando que agora podem aumentar a intensidade, enquanto a dificuldade das armadilhas é mudada do normal para o difícil. Ele percebe que as suas aventuras estão apenas começando, pois ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder proteger a si mesmo e a Mutsumi de qualquer perigo. Na manhã seguinte, Mutsumi cozinha o café da manhã mais uma vez enquanto Asano entra na cozinha tentando vestir as roupas íntimas dela. Ela olha para ele como se ele fosse um doido e diz que ele não deveria se preocupar com suas fantasias estranhas, pois não importa quão perturbadoras sejam, ela não se divorciaria dele. Ele afirma que é tudo um mal-entendido e que só queria praticar seus disfarces. De repente, uma bela mulher loira aparece na porta perguntando se estava tudo bem. Asano não sabe quem ela é, mas Mutsumi reconhece imediatamente que é Kengo disfarçado. Ele começa a sufocar Asano tentando deixá-lo desconfortável, mas Mutsumi diz para ele parar e deixá-lo em paz. Nesse momento, Hiru também aparece na cozinha e pede a Mutsumi um beijo de despedida antes de sair, o que foi demais para ela, que simplesmente dá um tapa na cabeça de Kengo e de Hiru. Mais tarde naquele dia, Asano se encontra com Shinzo, que está prestes a sair em uma missão sozinho. Asano pergunta se é uma missão perigosa, mas ele diz que é de baixa dificuldade, pois precisa apenas descobrir informações sobre uma operação de dinheiro falso e não deve demorar muito. Asano lhe deseja sorte e sai para a escola ao lado de Mutsumi. Enquanto caminham em direção ao prédio da escola, uma bola viajando em alta velocidade quase atinge Asano, mas sem nem olhar, ele agarra a bola e a joga de volta com uma força incrível. Mais tarde, à tarde, ambos vão para o teto para almoçar, quando Mutsumi diz a ele que, embora ele não saiba, sua força e habilidades aumentaram muito por causa do treinamento. Ele caminha tão silenciosamente agora que as pessoas estão começando a chamá-lo de ninja. Depois disso, ela pergunta se ele está livre depois da escola, pois precisa de ajuda com o trabalho dela. Asano obviamente concorda e eles voltam para casa, onde ela se senta em sua escrivaninha e começa a carimbar uma pilha enorme de papelada, dizendo a Asano o que fazer enquanto ele traz mais e mais documentos, os quais ela analisa em super alta velocidade, encontrando erros e outros problemas. Ela faz de Asano seu assistente e diz para ele enviar e-mails para alguns investidores para aumentar suas ações, enquanto diz para ignorar os papéis forjados de divórcio que Hiru criou para tentar quebrar o casamento deles.
Enquanto passa pelos arquivos, ela nota que um dos relatórios de Kengo parece incompleto e, como ele já fez isso várias vezes antes, ela fica irritada e leva Asano até o quarto dele. O quarto está completamente cheio de roupas até o teto, a ponto de não conseguirem ver nada. Mutsumi manda ele sair e ele surge magicamente no topo da montanha de roupas, enquanto Mutsumi manda ele completar o relatório e enviá-lo imediatamente. Kengo não a leva a sério e simplesmente começa a comer seu sushi enquanto diz a Mutsumi para parar de agir como uma avó. Isso a deixa furiosa e ela pega suas algemas para aplicar uma punição no estilo Yozakura. Kengo percebe que está em perigo e salta da montanha de roupas para escapar do quarto. Graças ao seu treinamento, Asano ficou mais rápido e bloqueia o caminho dele imediatamente. Mas Kengo é mais esperto e o faz baixar a guarda se transformando em Mutsumi. Ele então passa correndo por ele para fora, enquanto uma Mutsumi irritada ativa o modo de hibernação da casa para bloqueá-la completamente do mundo exterior, fazendo com que paredes gigantes surjam ao redor de toda a casa. Ela diz a Asano que não há como escapar uma vez que esse modo é ativado. Enquanto isso, Shinzo rasteja pelo duto de ar e avista uma grande operação executada por um milionário que já colocou 60% de sua moeda falsa em circulação. Ele avança pelos dutos e percebe que essas pessoas estão trabalhando com alguém altamente inteligente que projetou todas as medidas de segurança. Ele coloca seus óculos tecnológicos e consegue ver através dos containers para encontrar um monte de dinheiro falso. Ele desce pelo alçapão e encontra um cofre secreto que consegue hackear, pegando a foto emoldurada de uma nota que pode ser muito importante. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, porém, um alarme soa e ele começa a fugir. De volta à casa Yozakura, Mutsumi começa a checar todos os quartos um por um. Ela entra em seu quarto, onde usa um dispositivo infravermelho para procurar sinais dele, mas não encontra nada. Asano fica impressionado com a quantidade de obis que ela tem ao olhar para a pintura que ela fez recentemente. Eles então vão para o quarto de Shion, que está ocupada jogando um jogo físico no qual não é muito boa. Depois vão para o quarto do cabeça de Baúde, que diz que vai explodir Kengo se o vir. Finalmente, vão para o quarto de Iru, apenas para encontrar o quarto inteiro coberto de fotos de Mutsumi. Asano se pergunta se Kengo poderia ter escapado, mas Mutsumi diz que é impossível com a casa bloqueada. De repente, todos os outros irmãos se reúnem com Mutsumi e Asano, perguntando se conseguiram encontrar Kengo, quando de repente Asano ouve algo e se vira para ver o rosto de Kengo no quadro da Mona Lisa, revelando que ele estava se escondendo na moldura da pintura. Kengo corre imediatamente e vira uma esquina, enquanto Asano segue, mas de repente grita ao cair no chão. Mutsumi corre para checá-lo e o encontra no chão esfregando a cabeça, enquanto ele afirma que Kengo jogou a moldura nele e correu para dentro da cavidade na parede. Mutsumi grita alto, afirmando que ele deve ter encontrado uma maneira de sair do modo de bloqueio, e volta irritada para o quarto de Kengo, dizendo que removerá o bloqueio em breve. Assim que Asano entra no quarto, no entanto, ela o algema e imediatamente afirma que não é estúpido e sabe que Kengo está se passando por Asano naquele momento. Ela afirma que não há como escapar do bloqueio, então Kengo deve ter trocado de lugar com Asano e o escondido na esperança de que Mutsumi liberasse a casa para que ele pudesse fugir. Kengo aceita a derrota, remove a máscara e juntos eles começam a procurar a papelada que ela precisava. Mais tarde naquele dia, Asano come o curry feito por Mutsumi, que está muito gostoso, e pergunta qual é o ingrediente secreto. Mutsumi responde que é seneto. Asano começa a passar mal imediatamente e pede licença para atender a uma ligação. Ele atende o telefone e encontra Shinzo do outro lado gritando por ajuda. Eles entram em uma chamada de vídeo e Shinzo chora dizendo que acabou se envolvendo em um tiroteio, mas não esperava tantos caras, e agora todas as suas balas acabaram e ele está sem armas. Ela diz a Asano que Shinzo é um espião extremamente bom, mas depende demais de suas armas, e se não tiver uma, vira um grande covarde. Ela pergunta se Asano pode levar as armas até ele e ele concorda imediatamente. Ele se veste, carrega uma pequena bolsa, entra no prédio de alta segurança e começa a caminhar pelos corredores. Infelizmente, ele não é rápido o suficiente e é pego por um guarda que coloca uma arma em sua cabeça. Ele se lembra de seu treinamento, empurra a arma para trás e prende o braço em um golpe enquanto acerta o rosto do guarda com o cotovelo. Ouvindo isso, vários outros guardas chegam ao local. Ele acerta um no rosto com o joelho, mas é pego por outro guarda. O terceiro guarda tenta esfaqueá-lo, mas suas roupas o protegem enquanto ele o afasta com um soco, antes de acertar a virilha do último cara para garantir a vitória. Para sua surpresa, outro guarda chega, então ele pega rapidamente a arma que Shinzo lhe deu e usa para disparar um enorme raio elétrico nele, incapacitando-o imediatamente. Ele finalmente encontra Shinzo,
que se agarra a ele desesperadamente e agradece pelas armas, as quais fica esfregando no próprio rosto. De repente, mais guardas entram na sala, mas a personalidade de Shinzo muda completamente. Ele se levanta e atira em todos os guardas em uma fração de segundo antes de dar a Asano a nota emoldurada. Ele sai da sala e lida com todos os capangas com extrema facilidade, atirando em todos eles antes de jogar uma granada no último grupo e atirar nela no ar. Ele então pega Asano e eles começam a sair do prédio, mas Asano acaba sendo atingido na perna por um atirador de elite. Ele cai no chão sangrando enquanto o atirador manda Shinzo soltar suas armas. Shinzo obedece aos comandos para garantir que Asano sobrevive e solta a arma, mas Asano se lembra de que Shinzo pode transformar qualquer coisa em arma se tiver uma boa empunhadura, então joga um garfo para ele, que o pega e atira na barra do cano do atirador, fazendo a arma falhar. Isso dá tempo suficiente para ele pegar sua arma e atirar no adversário, salvando a vida de Asano. Quando a noite cai, Shinzo começa a caminhar de volta carregando Asano nas costas enquanto agradece por ter salvado sua vida. Asano agradece de volta, dizendo que estaria morto se não fosse por Shinzo tê-lo salvado da morte imediata. Enquanto isso, um mendigo entra em outra instalação e espanca cada um dos guardas com um martelo, perguntando a localização do líder deles. Como todos se recusam a dar a localização, ele os espanca até a morte enquanto tira a foto de seu próximo alvo, que se revela ser Asano. Vários dias se passaram desde o bizarro incidente do tiroteio na fábrica com Shinzo. A perna de Asano já sarou bastante, e o novo membro da família de espiões caminha por uma rua ao lado de uma estrada deserta. Já está escuro, mas ele tem um olhar alegre no rosto enquanto conversa com Mutsumi pelo celular. Ela está contando a ele a história de uma roda gigante especial na cidade deles. A lenda diz que, há muito tempo, um casal teve uma briga horrível que rapidamente se transformou na maior discussão que já tiveram, mas depois de irem à roda gigante, esqueceram toda a briga e se apaixonaram novamente. Desde então, ela é chamada de Roda Gigante do Amor. Asano ri da bobagem da história e ela continua dizendo que também gostaria de passar um dia com ele lá em seu próximo dia de folga andando na roda gigante, já que o rumor é de que qualquer casal que assistir ao pôr do sol juntos de lá será feliz por muito tempo. Ele fica um pouco envergonhado enquanto ela continua falando, mas a voz dela vai sumindo ao fundo quando ele vê um sedã branco encostar ao seu lado na beira da estrada. Ele observa atentamente enquanto um homem sai do carro. Ele está vestido humildemente com roupas cinzas e seu cabelo cobre a maior parte do rosto, mas Asano fica parado encarando enquanto o homem misterioso e assustador se vira lentamente e faz contato visual com ele. Mutsumi percebe que ele não está mais respondendo, então chama seu nome. Mas com uma voz séria ele diz que precisa desligar agora e guarda o telefone. O homem do carro caminha em sua direção e usa o nome de Asano para confirmar sua identidade. Asano fica um pouco assustado com aquele estranho sabendo seu nome e continua a observá-lo enquanto o homem coloca a mão no casaco e tira lentamente uma carteira de identidade da polícia. Ele se apresenta como Odo e diz que é um policial da delegacia de Koizumi. Sem mais explicações, ele pergunta a Asano se ele se importaria de ir com ele até a delegacia para um interrogatório. Sem muita escolha para recusar, Asano concorda e vai para a delegacia, onde é levado para uma sala de interrogatório escura com apenas uma pequena lâmpada fornecendo luz. Sem perder tempo, Oda puxa um laptop e mostra a ele uma foto encontrada na Dark Web. Ela mostra Asano nas lutas que aconteceram há alguns dias. Vendo a foto, ele fica abalado até o núcleo e seu rosto fica completamente pálido ao perceber que a foto está disponível para qualquer um na internet ver. Os irmãos Asakura garantiram a ele que são muito cuidadosos em cobrir todas as atividades secretas e missões em que se envolvem, então como sua foto foi parar na Dark Web? Oda continua mostrando mais imagens que mostram claramente Asano usando armas de fogo ilegais, invadindo propriedades privadas, envolvido na perseguição de carro em vias públicas onde o mascote de Mutsumi estava dirigindo, além de estar presente quando a bomba no teto foi detonada em sua escola. Asano pensa consigo mesmo que na verdade não esteve por trás de metade desses incidentes, mas mantém a boca fechada quando Oda o questiona e o acusa de todos os crimes. Oda continua dizendo que tem experiência suficiente para saber que um adolescente não pode ser o único responsável por tais grandes atividades, por isso é surpreendente que não haja evidências em foto ou vídeo de nenhum de seus cúmplices. Ele acredita que Asano está trabalhando com uma organização secreta que participa dessas atividades às escondidas. O policial promete que, se ele der informações valiosas, reduzirá a extensão de suas punições por ajudar a polícia. Ele continua forçando a entregar quaisquer segredos que saiba e expor as pessoas com quem trabalha, mas Asano sabe que delatores não se dão bem.
Ele pensa nos irmãos Asakura e, com um olhar feroz, declara que não sabe de absolutamente nada. Odo manda ele se acalmar e pensar com cuidado. Ele então lhe serve um copo de água e, sem nem tentar esconder, abre um pacote e adiciona uma substância em pó branco ao copo. Asano observa e Odo tenta disfarçar suas ações dizendo que são apenas minerais adicionados e nada suspeito. No entanto, o garoto identifica imediatamente como um soro da verdade e se recusa a beber. O que falta a Odo em ser discreto, ele compensa em força bruta, e antes que Asano tenha chance de reagir, ele segura seu rosto e derrama o líquido em sua garganta. Felizmente, depois de ter treinado com a família de espiões, ele consegue juntar o líquido em uma grande bolha e cuspi-lo fora. Quando Odo vê que o soro da verdade não funciona, recorre diretamente à violência, puxando um martelo e esmagando a mesa. Os reflexos de Asano entram em ação e ele consegue se mover rapidamente para fora do caminho, caindo sobre um saco próximo. Ele vê um líquido vermelho fluindo dele e supõe ser sangue, enquanto Odo confirma seu medo e diz que é de um traficante de drogas que ele eliminou recentemente. Ele vai atrás dele novamente e o prende contra a parede com o martelo ainda em uma das mãos. Depois de dar a ele mais uma chance de entregar alguma informação, ele começa a descer a mão para esmagar Asano, mas Asano puxa a mão e a parede é esmagada em seu lugar. Para sua surpresa, ele vê Iru sorrindo levemente para eles. Acontece que Oda era um antigo amigo dele que ajuda a cobrir as atividades do Asakura. Tudo foi armados para testar a lealdade e a resistência de Asano. Como se viu, ele passou no teste com louvor e impressionou usualmente sem emoções Odo. No dia seguinte na escola, Iru, que também é o vice-diretor, assume uma aula. Asano está além de exausto e está fazendo seu melhor para manter os olhos abertos, mas com o silêncio da classe, ele é tentado a ceder e tirar uma soneca rápida. Apenas alguns segundos depois de fechar os olhos, ele vê um giz se movendo a uma velocidade sônica voar bem ao lado de sua cabeça e penetrar na parede atrás. Ele acorda totalmente e, usando o código Morse, Iru diz a ele que ele precisa treinar para combater o sono, porque se não o fizer, enviará mais giz em sua direção. Mutsumi tenta combater seu irmão mais velho e impedi-lo de sobrecarregar Asano, mas Asano concorda em treinar seu cérebro para precisar de menos ou nenhum sono. Usando o apagador, Iru libera uma fumaça densa que faz o resto da classe dormir, mas Mutsumi é salva por sua máscara de gás. Asano adormece, mas mesmo nesse estado, seu corpo treinado é capaz de reagir instantaneamente e bloquear qualquer giz enviado em sua direção. Com seu treinamento indo tão bem, Asano é enviado em sua primeira missão a um parque de diversões para encontrar um casal que supostamente está carregando armas. Ele tem a tarefa de descobri-los discretamente e tirar suas armas. Enquanto ele se senta no parque, Mutsumi aparece e diz a ele que se juntará a ele na missão. Ele fica entusiasmado por tê-la lá e espera poder ter um bom dia com ela para que ela o veja como um bom marido. Eles veem 3 casais suspeitos, um por um, e os seguem em várias montanhas russas e jogos. Asano fica notando um casal muito apaixonado, vestido com roupas combinando, que continua fazendo coisas românticas um para o outro. Ele tenta se inspirar neles e pega uma rosa para dar a Mutsumi. Os 2 primeiros casais se revelam inofensivos, então eles perseguem o casal final vestido com ternos no restaurante. Mutsumi se levanta para comprar bebidas para eles e Asano nota o homem tirando uma caixa do casaco. Ele puxa sua própria arma para se preparar para uma luta, mas se revela que o homem estava simplesmente prestes a pedir a mulher em casamento e era apenas uma aliança na caixa. Asano está prestes a ficar aliviado, mas bem nesse momento houve uma grande briga acontecendo entre o casal apaixonado. Eles estão jogando insultos um ao outro e o garoto se afasta da mesa. No entanto, em uma reviravolta chocante, a garota puxa uma arma e aponta para o garoto. Ele faz uma reviravolta e puxa uma arma para apontar para ela. O restaurante entra em pânico e as pessoas começam a correr para a porta, na qual Mutsumi também fica presa. O casal psicótico abre fogo um contra o outro, enviando balas para todos os lados. Asano se esconde debaixo de uma mesa para proteger um garoto ali, puxa sua arma e rapidamente desarma o psicópata. Casal com apenas 2 de suas balas. Eles são levados pela polícia e o dia é de certa forma salvo por Asano. Para encerrar o tempo no parque de diversões, Asano e Mutsumi vão juntos na roda gigante do amor, onde ele dá a ela a rosa que foi levemente danificada no tiroteio. Ela fica envergonhada e aceita enquanto a roda gigante sobe para mostrar o lindo pôr do sol. Se a lenda for verdadeira, eles podem ter a sorte de se tornarem um casal feliz a longo prazo.